Vamos falar um pouquinho dessas mudanças no Grêmio. E eu vou dizer para vocês, além do técnico Renato Portaluppi, o Antônio Brum também deixou o cargo. E ainda os preparadores de goleiros Mauri Lima e Enio Oliveira, os preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Alves, além do Marcelo Salles e do Alexandre Mendes, auxiliares técnicos do Renato Portaluppi. A gente tem um trecho do Renato antes de começar as discussões por aqui, porque ele também se manifestou e a gente escuta agora. Eu não poderia deixar de falar do meu grupo. Um grupo excepcional, que nos momentos mais difíceis sempre estiveram juntos, nunca tivemos. Tivemos um problema sequer, é difícil ter a camisa do clube. Sempre procurei defender a instituição. Agora ele volta à galeria dele, que é de um excepcional jogador, um excepcional treinador, o ídolo maior do torcedor do Grêmio, e tudo bem. E a vida é isso, né? A vida é isso. Eu prefiro o Renato na galeria dos ídolos do que no comando do time. Acho que o comando do time nos últimos anos precisa muito mais do que o Renato estava apresentando. Mas isso não diminui a força do ídolo, Renato, do que ele representa. E agora ele retoma a sua condição de ídolo e acho isso muito importante para ele, pro Grêmio e para os gremistas. Não sei se a partir de agora a gente vai conseguir, de alguma maneira, sair desse ambiente, mas que vai ser bom pro Grêmio, vai. E aí, Léo? O último trabalho do Renato no Grêmio não foi bom. O Renato teve o desafio de montar um time e um time do zero. Ontem eu estava ouvindo a entrevista do Bruno, em determinado momento ele disse, olha, a gente assumiu um time que vinha da Série B, tivemos que remontar o grupo. E um time que começa do zero tem que ter a mão do técnico. E a gente não viu tanto a mão do técnico do Renato. Ele buscou uma ideia que ela não era aplicável com aqueles jogadores. O Renato perseguiu até metade desse ano o Grêmio de 2016 e 2017. Tanto que quando o PP vem, o PP é o novo Maicon, eu vejo o Maicon. Não tem Maicon. O Grêmio ficou buscando um Ramiro 7, 8 anos. O Ramiro é o jogador que mais deixou saudade na história do Grêmio, eu acho. O Grêmio ficou buscando o Ramiro, todo mundo era Ramiro. Eu preciso dizer, Léo, dentro do teu raciocínio, que nós não estamos falando de um trabalho de 6 meses. Nós estamos falando de um trabalho de 2 anos. O Grêmio não arrumou um time em 2 anos. Tem treinador que arruma o time em 2 meses. O Grêmio levou 2 anos e não tem um time. Tanto não tem um time que a tendência, né, Léo, é de completo desmanche. Né? Principalmente na parte defensiva, onde o Grêmio teve mais problemas. Então, o desafio do Renato de montar um time, de começar um time. Até ontem eu disse isso aqui. O Renato sempre... Eu não sei se foi aqui ou se foi no salão. A gente fala tanto, né, César? Eu não sei se... assim, quando ele assume lá atrás, em 10, em 13, tinha uma base. Ele melhora a base. Ele melhora. Mas, assim, tinha uma base. Agora não. Agora era o time dele. E o time dele não teve forma, não teve ideia, não teve conceitos claros. Tanto é que o Grêmio levou 106 gols em 2 campeonatos brasileiros. O Grêmio levava 1,4 gol por jogo. Ou seja, para ganhar uma partida, ele tinha que fazer 2 gols no mínimo. Bom, o que vocês acham que pode ser um novo técnico a vir para o Grêmio? Quem seria o nome ideal para esse momento? Existe esse nome? Lá, o nome que o Grêmio queria era o Tite. Eu já tinha essa informação de que o Tite não estaria disposto depois de todo o processo. Lá no Flamengo já não estaria disposto. Ele abriu uma exceção porque era o Flamengo com um orçamento absurdo. Mas a passagem pelo Flamengo não foi legal e o Tite estaria disposto a ir para o exterior. Ele imaginou que depois da Copa a Europa poderia absorvê-lo. O Tite tem uma dificuldade com o idioma. Vai sobrar, isso é um recado para o mercado brasileiro de técnicos, vai sobrar para o nosso grande técnico, nosso melhor técnico, nosso número 1. Vamos lá, sem desmerecer, uma Coreia do Sul, um Japão, daqui a pouco uma seleção árabe. E esse é o cenário para os nossos técnicos. Vai me surpreender se o Tite assumir uma seleção de ponta. Ele quer ir para o exterior, ele quer mais tempo, ele quer desenvolver um trabalho. E não seria no Brasil. O Grêmio queria o Tite porque o Tite chega aqui, conhece o pago, conhece a rivalidade, conhece o que é o gauchão, sabe o que é ser octa do gauchão, tem a história toda na ponta da língua. Não tendo esse nome, acredito que o Grêmio vai buscar, porque o mercado não oferece
nós temos uma crise de técnicos, o Grêmio vai buscar um técnico estrangeiro. E aí tem um trabalho que vai ter que ser feito pelo clube, César, de rapidamente inserir esse cara nesse contexto todo. Fazer uma adaptação, Eu entendo a pergunta e acho que, obviamente, nós teremos um treinador, mas eu acho que o Grêmio não procura um técnico. Eu acho que o Grêmio quer mudar um conceito. A mudança do Grêmio é tão radical. O Grêmio demitiu olha essa cena, meu Deus. O Grêmio demitiu um treinador, um vice-presidente de futebol, que a gente viu, acabou de ver ele ali pulando, um vice-presidente de futebol, um treinador, toda a estrutura de treinamento. O Grêmio não quer um treinador. E eu acho que isso é simbologia. O Grêmio vai procurar uma estrutura nova para o departamento de futebol. Uma nova estrutura, uma nova ideia do departamento de futebol. E o treinador simplesmente vai se enquadrar nesse conceito. Eu não vejo essa figura do super técnico, né, que foi tão falada em determinado momento. Eu não vejo essa figura do super técnico hoje comandando o Grêmio. Não entendo isso. Tem um detalhe aí, né, que é a questão, assim, o Grêmio tem bala para contratar um super técnico. Super técnico, entre aspas, né? Um grande nome. Porque sai o Renato e abre espaço na folha, né? O Renato era 1,5 milha. Então tu tem dentro do teu orçamento bala para fazer uma grande contratação. Eu vou dizer, tá, Kelly, já falei aqui no Segue o Fio outras vezes. Eu como colorado, não gostaria de ver, por exemplo, o Thiago Carpini no Grêmio. Acho que é um cara que vai organizar a casa. Esse renovou o contrato lá e a multa. Já renovou? Renovou ontem de manhã e a multa é alta. Tá, não. Então e a multa é alta. Esquece, Ele renovou lá e a multa que é bem bom, alta. porque esse cara ajeita time, fez bons trabalhos aí ultimamente. Dentro dessa ideia de uma estrutura onde o técnico apenas entraria ali como uma peça, acho que ele poderia fazer um grande trabalho. Como a gente já antecipou o assunto Tite por aqui, o Léo Oliveira trouxe aí um panorama em torno do Tite, inclusive o jornalista Sérgio Boas conversou com o empresário do Tite, o Gilmar Veloz, ele garantiu que ele não vai trabalhar no futebol brasileiro ano que vem, então é um nome que começa a se distanciar. Esse fio, então, do Tite, a gente vai mesclar um outro assunto que vocês levantaram a bola por aqui, que foi uma fala do Brum, Antônio Brum, o ex-vice de futebol, agora do Grêmio, em que ele diz que o Renato permitia que ele, né, o chefe do Renato, inclusive o chefe do futebol, pudesse fazer algumas coisas. A gente roda essa palavra do Brum e depois debate por aqui. Vamos ver. É um grande cara e eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o maior ídolo da história do Grêmio. Não tive dificuldade nenhuma em trabalhar com ele, muito pelo contrário, sempre respeitou a hierarquia, me deu moral, deixou eu entrar dentro do vestiário, criar vínculo com os jogadores, criar vínculo com os funcionários. Bom, quando o Brum diz deixou eu entrar dentro do vestiário, a gente percebe que realmente o Renato não permitiu algumas coisas. Mas a lógica é totalmente inversa, né? O Brum é o chefe, ele poderia e deveria entrar no vestiário. Se a gente quiser pegar a frase literal, ela é terrível, né? Mas eu tento pegar essa frase literal e transformar ela em uma figura, porque a frase ela indica uma quebra de valor ali, de entendimento, né? Como ele fala em hierarquia antes... Não. Pra mim, César, na minha opinião, Tu lê ela literal. Não, é que assim, o que se comenta do bastidor do Grêmio, tá? E eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias passagens do Renato como repórter no setor. No setor, cobrindo o dia a dia. E realmente, o que a gente percebe é que o Renato ele tem o controle da situação. Tem a história de uma tomada, que a imprensa precisava de uma tomada, só para vocês terem uma ideia. A empresa precisava de uma tomada para ligar equipamentos no CT. E fazia pedido, e pedia para não sei quem, e pedia para o outro, e nada da tomada. Aí o Renato um dia passou lá, e aí rapaziada, tá tudo bem aí? Não tá bem, nós estamos precisando de uma tomada aqui. E ninguém coloca para nós ligar o equipamento, acho que foi o Benfica que falou. O que aconteceu no outro dia? Tinha uma tomada lá. Tinha uma tomada lá. Então, isso é só um exemplo, assim, que ilustra o que é a figura do Renato. E para mim, a declaração do Brum, ela é a confirmação do que se diz.
Renato manda no futebol do Grêmio. Por isso é que eu acho... O que se dizia, né? Renato Mas mandava ele no falou futebol do mais de uma Grêmio. vez, eu tenho a chave do CT, né? Eu acho que isso deixa claro a Por isso é que posição eu acho também. que essa frase, ela reflete o que o Grêmio fez ontem. O Grêmio não quer mais isso. O Grêmio não quer que o vice-presidente de futebol agradeça o fato de poder entrar no ambiente de trabalho. O Grêmio não quer mais isso. Depois que eu ouvi essa frase, eu juro, eu tentei tirar ela do literal. Tentei pegar e fazer alguma coisa para... Porque a frase é muito ruim. E aí eu tentei pensar um pouco diferente. Aí pensa assim, e me veio na cabeça, por exemplo, Fábio Koff. Imagina o Fábio Koff, velho. Imagina o Paulo Odoni com esse entendimento. Vocês trabalharam com Paulo Odoni, com Fábio Koff, com Paulo Odoni. Imagina esse entendimento. Como assim? Por isso é que a gente... isso tudo que está acontecendo explica o resultado do que o Grêmio foi nesses últimos anos. O resultado no sentido de dificuldade de relacionamento, de dificuldade de posicionamento, de dificuldade de tomar decisão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que esse novo técnico, então, ele vai ter a autonomia mais controlada? Ao contrário, ele vai entrar numa... Ele vai ser uma peça. Eu tô aqui, a gente está sugerindo, né? Sim. Eu não acredito que o Grêmio vá trazer uma figura que tenha essa força, no sentido de dizer, não, aqui tu não entra. Como assim aqui tu não entra? Diz que o Luxemburgo era assim também, né, Vaguinho? Conta a lenda que o Luxemburgo também era assim, né? Tá certo. Eu não trabalhei com ele. Nós temos um projeto, tá certo. Mas o Renato não era dessa maneira quando eu trabalhei com ele, então eu não posso nem dizer, ele não era assim. Mas esse conceito aí, o Grêmio quer se ver livre, né? Não é à toa que o Grêmio implodiu o departamento de futebol que era comandado pelo Bruno. O vestiário, ele é um ambiente... A gente tem uma ideia do vestiário como um ambiente como esse aqui atrás, onde está a redação da RBS TV, né? De esportes, aliás. Ele é diferente, ele tem regras diferentes, ele tem rotinas e métodos diferentes. Não é todo mundo que entra no vestiário, o César teve lá, não é todo mundo, o jogador não aceita, né? Foi uma frase infeliz do Bruno, mas eu acho que ele estava tentando explicar que foi uma questão assim, o Renato levou para dentro do vestiário, porque não é todo... Parece loucura isso, né? Mas o futebol ele é tão diferente nas relações de trabalho e nas relações de contrato que muitas vezes é o lugar em que a estrela e quem tem a voz e quem tem o poder é o subordinado. Uhum. Às vezes tem muito aspone dentro. Mas o jogador não gosta. Eu já ouvi de assessor de imprensa, por exemplo... O vice de futebol tem que estar presente no vestiário. O assessor, por exemplo, que é o cara que tem que transitar, que tem que ter a relação com o jogador, muitas vezes ele se afasta, ele sai porque é um ambiente de muita desconfiança. Mas Léo, que o estar no vestiário, para mim, o que mais me preocupou ali, permitiu que eu tivesse relação com os funcionários e relação com os jogadores. O vestiário também é um lugar que tu precisa manter a ideia de que tu não é peça igual a eles. O vice-presidente de futebol, ele é o chefe do departamento, é uma das figuras mais importantes do clube.